Em um pequeno vilarejo na Itália, há quase um século, um santo homem de mãos marcadas pelos estigmas de Cristo preparava uma mistura que mudaria para sempre a vida de seus seguidores. Padre Pio, aquele que conversava diretamente com os anjos e enfrentava demônios em batalhas espirituais noturnas, guardou um segredo que poucos conhecem até hoje. Você já sentiu que algo invisível bloqueia suas bênçãos? Que por mais que se esforce, o dinheiro escapa por entre seus dedos como água? Que a doença parece encontrar seu lar em seu corpo? Mesmo quando médicos não encontram explicações, há uma força espiritual agindo contra você. E hoje, pela primeira vez, revelarei o que Padre Pio descobriu após 50 anos de orações e sacrifícios. Esta mistura simples, feita com 2 ingredientes que você certamente tem em casa, foi usada pelo santo italiano para libertar pessoas de maldições financeiras que persistiam por gerações. Famílias inteiras que viviam na miséria viram sua sorte mudar completamente em questão de semanas. E o mais surpreendente, esta revelação foi mantida em segredo por décadas a pedido do próprio Padre Pio. O que você não sabe é que em seu leito de morte, Padre Pio revelou a um de seus discípulos mais próximos: chegará um tempo em que o sofrimento material será tão grande que esta mistura precisará ser revelada aos fiéis. Quando a escuridão financeira ameaçar engolir os lares, compartilhe este conhecimento. Esse tempo chegou. As forças espirituais que bloqueiam sua prosperidade nunca estiveram tão fortes como agora. Enquanto você assiste este vídeo, elas tremem porque sabem que em poucos minutos você terá em mãos o conhecimento que pode quebrar as correntes invisíveis que prendem sua vida financeira. Fique até o final, porque muitos tentarão impedir que você receba esta mensagem. Não é coincidência que você está assistindo isto agora. Você foi escolhido para receber esta revelação, e se você parar antes do final, poderá perder a única oportunidade de transformação que o céu preparou para você. Pessoas que aplicaram este conhecimento relatam que em apenas 7 dias viram portas se abrirem inexplicavelmente. Dívidas que pareciam impossíveis de pagar começaram a se resolver de maneiras misteriosas. Oportunidades de prosperidade surgiram do nada, como se uma mão invisível tivesse removido o bloqueio espiritual. Padre Pio, aquele que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, compreendeu algo que a ciência moderna ainda tenta entender: a conexão entre o mundo espiritual e o material. Ele descobriu que certas substâncias, quando combinadas com fé e usadas da maneira correta, têm o poder de quebrar bloqueios espirituais que impedem a prosperidade. Você está pronto para conhecer este segredo que mudará completamente sua relação com o dinheiro e a prosperidade? Está preparado para finalmente libertar-se das amarras que o mantêm na escassez? Então continue assistindo, porque o que revelarei nos próximos minutos é tão poderoso que as forças das trevas farão de tudo para distraí-lo antes que você chegue ao final. Antes de revelar este conhecimento sagrado, que Padre Pio confiou apenas aos seus seguidores mais próximos, preciso que você faça algo importante. Inscreva-se agora mesmo neste canal e ative o sino de notificações. As forças espirituais negativas tentarão impedir que mensagens como esta cheguem até você, e a única forma de garantir que você receba as próximas revelações é estando conectado espiritualmente através deste canal. E mais importante, comente agora a palavra libertação abaixo deste vídeo. Esta não é uma palavra comum, é um selo espiritual que declara sua intenção de romper com as forças que bloqueiam sua prosperidade. Ao comentar esta palavra, você está declarando no mundo espiritual que está pronto para receber as bênçãos que Padre Pio deseja liberar sobre sua vida. Faça isso agora, porque somente aqueles que declararem libertação estarão verdadeiramente abertos para receber o que vou revelar a seguir. Padre Pio de Pietrelcina não foi um santo comum. Desde jovem ele experimentou fenômenos espirituais que desafiavam a compreensão humana. Os estigmas em suas mãos, pés e lado, as mesmas feridas de Cristo, sangravam diariamente, causando-lhe dor física, mas conectando-o ao divino de uma forma que poucos experimentaram na história da humanidade.
O que muitos não sabem é que Padre Pio travava batalhas espirituais todas as noites. Seus irmãos franciscanos relatavam ouvir ruídos vindos de seu quarto, como se uma guerra invisível estivesse acontecendo. Pela manhã, o humilde padre aparecia exausto, com marcas de uma luta que nenhum olho humano podia testemunhar. Foi durante uma dessas batalhas espirituais que ele recebeu a revelação sobre o óleo de mamona e o bicarbonato de sódio. Em 1947, uma família italiana procurou o Padre Pio desesperada. 3 gerações viviam na pobreza, apesar de trabalharem arduamente. O patriarca contou ao santo que, não importava o que fizessem, o dinheiro evaporava de suas mãos como água no deserto. Doenças inexplicáveis acometiam os membros da família quando estavam prestes a prosperar. Empregos eram perdidos misteriosamente. Era como se uma maldição pairasse sobre eles. Naquela noite, após horas de oração intensa, Padre Pio teve uma visão. Um anjo revelou-lhe que aquela família carregava um bloqueio espiritual antigo, passado de geração em geração. E mais importante, mostrou-lhe como quebrá-lo, usando elementos simples da natureza, criados por Deus para a libertação de seus filhos. Na manhã seguinte, Padre Pio chamou a família e entregou-lhes um pequeno frasco contendo uma mistura. Usem isto com fé por 7 dias, seguindo exatamente as instruções que vou dar. Não contem a ninguém até que vejam os resultados, orientou o santo. Exatamente 21 dias depois, a família retornou completamente transformada. O pai havia conseguido um emprego que buscava há anos. Uma dívida antiga fora misteriosamente perdoada. E mais surpreendente, a doença crônica que afligia a mãe havia desaparecido. Você percebe a profundidade disso? Uma mistura simples, abençoada e usada com fé quebrou correntes espirituais que mantinham uma família inteira na miséria por gerações. E aqui está o segredo que poucos conhecem. O óleo de mamona, conhecido desde os tempos bíblicos, carrega propriedades que vão muito além do físico. Os antigos egípcios o chamavam de óleo da transformação. Nas Escrituras, o óleo sempre representou unção e quebra de jugos. Isaías 10:27 nos diz: naquele dia a sua carga será tirada dos seus ombros, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Quando combinado com bicarbonato de sódio, um elemento purificador e alcalinizante, cria-se uma substância que age no plano espiritual, dissolvendo bloqueios que impedem o fluxo de prosperidade em sua vida. É como uma chave espiritual que abre portas fechadas há gerações. Mas atenção, não é apenas a mistura física que importa. Padre Pio enfatizava que, sem fé e sem seguir o procedimento correto, os ingredientes são apenas ingredientes comuns. É a combinação da fé com a substância física que cria o portal para a mudança espiritual. Por décadas, este conhecimento foi guardado e transmitido apenas oralmente entre os seguidores mais próximos de Padre Pio. Existia um temor reverencial sobre o poder desta mistura. Alguns padres mais conservadores temiam que, se mal utilizada, poderia abrir portas espirituais indesejadas. Mas o próprio Padre Pio foi claro em seu leito de morte. Quando os tempos se tornarem duros e as pessoas boas sofrerem sem razão aparente, este conhecimento deverá ser compartilhado. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter sorte em tudo que fazem? Por que o dinheiro flui facilmente para elas enquanto você luta por cada centavo? Não é sorte nem coincidência. No plano espiritual, existem bloqueios, alguns chamam de maldições, outros de energia negativa, que podem ser passados de geração em geração, sem que você sequer saiba. Sinais de que você carrega um bloqueio espiritual financeiro incluem sonhar frequentemente com dinheiro que escapa de suas mãos, sentir exaustão inexplicável quando tenta iniciar novos projetos financeiros, experimentar perdas misteriosas quando está prestes a prosperar, sentir-se invisível quando busca oportunidades, como se ninguém pudesse ver seu valor real. Um seguidor de Padre Pio, chamado Giuseppe, contou que, após aplicar esta mistura seguindo as instruções precisas, começou a notar que as pessoas o tratavam diferentemente. Era como se de repente pudessem ver algo em mim que estava oculto antes. Recebi 3 ofertas de trabalho em uma semana,
depois de 2 anos desempregado. Maria, uma senhora de 67 anos, que conheceu o Padre Pio pessoalmente, revelou que usou esta mistura quando sua família estava prestes a perder a casa por dívidas. Na manhã do 7º dia, recebemos uma carta informando que parte da dívida havia sido perdoada por um erro no cálculo dos juros. Foi o suficiente para conseguirmos renegociar o restante e mantermos nosso lar. Estas não são coincidências, meu amigo. São manifestações de uma lei espiritual que poucos compreendem. Quando você remove os bloqueios espirituais, a prosperidade que sempre foi destinada a você, finalmente pode fluir livremente. Padre Pio entendia profundamente a conexão entre o mundo espiritual e o material. Ele sabia que a pobreza nem sempre é resultado apenas de circunstâncias externas, mas muitas vezes tem raízes no plano invisível. Alguns sofrem materialmente porque carregam fardos que não lhes pertencem, dizia ele a seus confidentes. Pense nas gerações que vieram antes de você. Bisavós que podem ter feito pactos por desespero em tempos de fome. Avós que talvez tenham sido vítimas de inveja ou maldições pronunciadas por vizinhos ou conhecidos. Pais que, sem saber, podem ter atraído energias negativas em momentos de desespero financeiro. Estas correntes espirituais são reais e podem ser transmitidas silenciosamente, afetando sua capacidade de prosperar hoje. O mais impressionante sobre o método de Padre Pio é que ele não requer rituais complicados nem objetos raros. Ele acreditava que Deus, em sua infinita sabedoria, colocou a solução para nossos problemas mais profundos em elementos simples da natureza, acessíveis a todos. A simplicidade é o selo da verdade divina, costumava dizer. E agora, após décadas guardado entre poucos, este conhecimento chegou até você. Não é coincidência. No mundo espiritual não existem acasos. Se você está assistindo este vídeo neste momento, é porque chegou a hora de sua libertação financeira. As correntes que têm limitado sua prosperidade estão prestes a ser quebradas. Os sinais de que você está pronto para esta revelação são claros. A sensação constante de que deveria estar em uma situação financeira melhor do que está. Sonhos recorrentes com abundância que parecem tão reais que, ao acordar, você sente a frustração de não vivê-los. Uma intuição profunda de que algo invisível está bloqueando seu caminho para a prosperidade. Nos próximos minutos, revelarei exatamente como Padre Pio instruía a preparação desta mistura poderosa, os passos precisos para utilizá-la e as orações que devem acompanhar o processo. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir tem o potencial de quebrar ciclos de escassez que talvez venham perseguindo sua família por gerações. E lembre-se, com grande poder vem grande responsabilidade. Esta revelação não deve ser usada para ganância ou para prejudicar outros. Padre Pio sempre enfatizava que a prosperidade deve fluir como um rio, beneficiando a todos ao seu redor. Quando você for libertado dos bloqueios financeiros, terá a responsabilidade de ajudar outros a encontrarem o mesmo caminho de abundância. Preste muita atenção, pois cada detalhe é fundamental para a eficácia deste ritual de libertação financeira. Não é apenas a mistura dos ingredientes que importa, mas a intenção, a fé e a precisão com que você seguirá cada passo. Primeiro, você precisará reunir os ingredientes: 100 ml de óleo de mamona puro, sem aditivos químicos, e 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, também puro. Padre Pio enfatizava a importância da pureza dos elementos, pois eles representam a pureza de intenção necessária para quebrar as correntes espirituais. O óleo de mamona não foi escolhido por acaso. Desde os tempos antigos, este óleo é conhecido por suas propriedades purificadoras e transformadoras. Na tradição hebraica, era usado para ungir reis, marcando a transição de uma vida comum para uma vida de abundância e poder. O bicarbonato de sódio, por sua vez, representa o poder de neutralizar o negativo e restaurar o equilíbrio, tanto no plano físico quanto no espiritual. A preparação deve ser feita preferencialmente em uma quarta-feira, dia que Padre Pio associava à renovação e transformação. Pela manhã, antes que o sol atinja seu ponto mais alto, aqueça.
levemente o óleo de mamona em banho-maria. Não deixe ferver. O calor deve ser apenas o suficiente para que você sinta uma leve mornidão ao tocar o recipiente. Enquanto o óleo aquece suavemente, tome o bicarbonato de sódio em suas mãos e faça esta oração que Padre Pio ensinava. Senhor, assim como este elemento tem o poder de transformar o ácido em neutro, transforme as energias negativas que bloqueiam minha prosperidade em bênçãos abundantes. Que as correntes invisíveis sejam quebradas agora e para sempre. Amém. Em seguida, adicione o bicarbonato ao óleo morno, colher por colher, mexendo sempre no sentido horário com uma colher de madeira. Padre Pio explicava que o movimento horário representa o alinhamento com os ciclos naturais de abundância. Enquanto mexe, visualize as portas da prosperidade se abrindo em sua vida, o dinheiro fluindo abundantemente, as oportunidades surgindo. A mistura formará uma pasta espessa com uma textura única. Este é o sinal de que os elementos estão se unindo não apenas no plano físico, mas também no espiritual. Transfira esta pasta para um recipiente de vidro, nunca de plástico ou metal, pois estes materiais podem interferir nas propriedades energéticas da mistura. Agora vem a parte mais importante, a aplicação do ungento sagrado. Durante 7 dias consecutivos ao nascer do sol, você aplicará uma pequena quantidade desta mistura em pontos específicos de seu corpo que Padre Pio identificou como portais de prosperidade. O primeiro ponto é o centro da testa, também conhecido como o terceiro olho nas tradições orientais. Este é o portal da visão espiritual, que permite enxergar as oportunidades que antes estavam ocultas. Ao aplicar a mistura neste ponto, faça uma cruz com o dedo indicador e repita 3 vezes. Meus olhos estão abertos para ver a abundância que Deus preparou para mim. O segundo ponto é o centro do peito, sobre o coração. Este é o portal do merecimento, onde muitas vezes carregamos sentimentos inconscientes de que não merecemos prosperar. Aplicando a mistura neste ponto, repita: meu coração está aberto para receber todas as bênçãos que me são destinadas. Eu mereço prosperar em todos os aspectos da minha vida. O terceiro ponto são as palmas das mãos. Estes são os portais da manifestação, através dos quais você recebe e cria riqueza. Aplique a mistura no centro de cada palma e depois esfregue as mãos uma na outra, dizendo: estas mãos são canais de abundância. Tudo o que eu tocar prosperará. Todo o trabalho que eu realizar será multiplicado em bênçãos. O quarto e último ponto são as solas dos pés, os portais da estabilidade financeira. Muitas vezes, a instabilidade financeira se manifesta como uma sensação de não ter os pés no chão. Aplique a mistura nas solas dos pés antes de dormir, repetindo: meus passos estão firmes no caminho da prosperidade. Onde quer que eu vá, a abundância me acompanha. Uma seguidora de Padre Pio, Dona Luciana, que aplicou este método quando sua família enfrentava uma grave crise financeira, relatou: no terceiro dia comecei a ter sonhos vívidos com um caminho dourado se abrindo à minha frente. No quinto dia recebi uma ligação sobre um emprego que eu havia tentado conseguir há meses. No sétimo dia, um parente distante entrou em contato para pagar uma dívida antiga que eu já havia esquecido. Era como se as portas invisíveis estivessem sendo destrancadas uma a uma. Padre Pio alertava que durante este período de 7 dias você poderia enfrentar resistências do mundo espiritual. As forças que se beneficiam de sua escassez não entregarão facilmente seu controle. Você pode sentir um cansaço incomum, dúvidas repentinas ou até mesmo pessoas ao seu redor questionando suas novas práticas. Isto é um sinal de que o processo está funcionando. As correntes estão sendo tensionadas antes de se romperem completamente. Para fortalecer o processo, Padre Pio recomendava uma simples prática diária durante estes 7 dias. Ao acordar, antes mesmo de sair da cama, visualize-se recebendo abundância de todas as formas. Veja-se pagando contas com facilidade, ajudando outros financeiramente, vivendo sem a constante preocupação com dinheiro. Esta visualização cria um campo energético que acelera a manifestação material da sua libertação espiritual.
Outro aspecto fundamental que Padre Pio enfatizava era o perdão. Muitos bloqueios financeiros estão enraizados em ressentimentos antigos contra pessoas que nos prejudicaram financeiramente, contra sistemas que consideramos injustos, ou até mesmo contra Deus por permitir dificuldades em nossa vida. Durante estes 7 dias, reserve alguns minutos para perdoar conscientemente todos que de alguma forma estão conectados à sua situação financeira atual. Um elemento pouco conhecido deste ritual é o que Padre Pio chamava de declaração de quebra de herança negativa. Muitos bloqueios financeiros são herdados de nossos antepassados, padrões de pensamento sobre dinheiro, medos inconscientes de prosperidade ou até mesmo maldições geracionais. No 4º dia do ritual, após aplicar a mistura nos 4 portais, adicione esta declaração: eu quebro hoje toda a herança negativa que limita minha prosperidade. O que foi ligado nas gerações passadas, eu desato agora. Sou livre para prosperar como foi designado para mim desde o princípio. Talvez você esteja se perguntando, isso realmente funciona para todos? Padre Pio explicava que a eficácia deste método depende de 3 fatores: a pureza dos ingredientes, a precisão na aplicação do ritual e, mais importante, a sinceridade de sua fé. Não é necessário que você tenha uma fé inabalável desde o início. Mesmo uma pequena semente de fé é suficiente para começar o processo. À medida que você observa os primeiros sinais de mudança, sua fé naturalmente se fortalecerá. Um fenômeno interessante relatado por muitos que seguiram este método é o que Padre Pio chamava de sincronicidades financeiras. Nos dias seguintes ao ritual, esteja atento a coincidências significativas relacionadas a dinheiro. Um encontro casual com alguém que oferece uma oportunidade de negócio. Um livro que cai de uma prateleira aberto exatamente na página que contém a informação que você precisava. Um sonho vívido que revela a solução para um problema financeiro persistente. Estas sincronicidades são sinais de que os bloqueios estão sendo removidos e o universo está respondendo à sua nova vibração de prosperidade. A beleza deste método é que ele não requer nenhum investimento significativo. Apenas ingredientes simples que provavelmente você já tem em casa ou pode adquirir por poucos reais. Isto reflete um princípio espiritual profundo que Padre Pio sempre enfatizava. A verdadeira abundância não começa com abundância material, mas com a remoção dos bloqueios que impedem o fluxo natural da prosperidade, que já é sua por direito divino. Ao completar os 7 dias, você notará mudanças sutis, mas significativas. Algumas pessoas relatam uma clareza mental renovada em relação às finanças. Outras percebem que oportunidades que sempre estiveram lá, mas pareciam invisíveis, de repente se tornam evidentes. Muitos experimentam o que Padre Pio chamava de milagres financeiros cotidianos. Pequenas bênçãos que se acumulam para criar uma transformação completa em sua realidade material. Agora que você conhece o método completo revelado por Padre Pio, é importante compreender as profundas transformações que ocorrerão em sua vida após quebrar essas correntes espirituais que bloqueiam sua prosperidade. Esta não é apenas uma mudança financeira, é uma reconfiguração completa de sua relação com a abundância em todos os níveis. As primeiras mudanças geralmente acontecem no plano invisível. Muitas pessoas relatam que após completarem o ritual de 7 dias, começam a sonhar com dinheiro de maneiras positivas, não mais sonhos de perda ou escassez, mas visões de abundância e oportunidades. Estes sonhos não são meras coincidências, são manifestações de sua mente subconsciente se libertando dos padrões limitantes que foram instalados ao longo de gerações. Teresa, uma devota de Padre Pio que aplicou este método quando estava à beira da falência, compartilhou: na noite após completar o 7º dia, sonhei que estava em um campo aberto onde chovia moedas de ouro. No sonho, eu sabia exatamente o que fazer: abrir os braços e receber com gratidão. 3 dias depois, recebi uma proposta para um trabalho que pagava exatamente o dobro do meu salário anterior. Um aspecto fascinante que Padre Pio observava em seus seguidores era o que ele chamava de nova visão prosperadora.
Pessoas que antes passavam despercebidas por oportunidades começavam a enxergá-las em todos os lugares. É como se um véu fosse removido de seus olhos, permitindo que vissem conexões e possibilidades que sempre estiveram lá, mas permaneciam invisíveis devido aos bloqueios espirituais. Antônio, um comerciante que conheceu Padre Pio nos anos 1960, aplicou o método quando seu pequeno negócio estava à beira do fracasso. Após o ritual, comecei a notar padrões no comportamento dos clientes que nunca havia percebido antes. Reorganizei minha loja baseado nessas observações e em menos de um mês, minhas vendas triplicaram. Era como se eu tivesse ganho uma nova inteligência para os negócios. Outro fenômeno comum relatado é o que Padre Pio descrevia como magnetismo financeiro. Após a remoção dos bloqueios espirituais, as pessoas notam que oportunidades e recursos começam a ser naturalmente atraídos para suas vidas, sem o esforço desesperado que antes caracterizava sua relação com o dinheiro. Um seguidor escreveu em seu diário: "É como se o universo agora cooperasse comigo, em vez de conspirar contra mim. As pessoas certas aparecem no momento exato, ofertas chegam quando mais preciso, soluções surgem de lugares inesperados." Esta mudança no campo energético ao seu redor também afeta como as outras pessoas o percebem. Muitos relatam que, após completarem o ritual de 7 dias, são tratados com mais respeito em ambientes profissionais. Suas ideias são ouvidas com mais atenção. Seus talentos, antes ignorados, de repente parecem visíveis para aqueles que podem recompensá-los adequadamente. Padre Pio explicava este fenômeno de uma maneira simples. Quando você remove as correntes espirituais, sua luz natural pode brilhar sem impedimentos. As pessoas não veem apenas você, elas veem seu potencial divino finalmente manifesto. Um efeito profundo, mas pouco discutido, da libertação financeira espiritual é a cura de relacionamentos familiares. Muitas tensões nas famílias têm raízes em dificuldades financeiras, discussões sobre dinheiro, ressentimentos por escolhas financeiras passadas, estresse constante pela escassez material. À medida que a abundância começa a fluir em sua vida, estes relacionamentos naturalmente começam a se curar. Lucia, uma senhora que aplicou o método aos 63 anos após décadas de dificuldades financeiras, compartilhou: "O mais surpreendente não foi o dinheiro que começou a chegar, mas como meu relacionamento com meus filhos mudou. O ressentimento que eles sentiam por crescerem em escassez começou a se dissipar quando viram que nunca é tarde para a prosperidade chegar. Pela primeira vez em anos, pudemos ter conversas sobre o futuro com esperança em vez de medo." Você deve estar se perguntando: quanto tempo leva para ver resultados tangíveis após completar o ritual de 7 dias? Padre Pio ensinava que existem 3 ondas de manifestação. A primeira onda ocorre entre 7 a 21 dias após o ritual e geralmente se manifesta como pequenas melhorias financeiras, um desconto inesperado, o pagamento de uma pequena dívida esquecida, uma oportunidade de renda extra. A segunda onda ocorre entre 40 a 60 dias e traz mudanças mais substanciais, uma promoção no trabalho, uma nova oportunidade de negócio promissora, a resolução de um problema financeiro significativo que parecia sem solução. A terceira onda, que Padre Pio chamava de manifestação completa, geralmente ocorre entre 90 a 120 dias após o ritual. É neste período que transformações profundas e duradouras se estabelecem em sua realidade financeira, uma completa reestruturação de sua situação material que reflete a libertação espiritual que ocorreu. No entanto, Padre Pio sempre enfatizava que estes períodos são apenas diretrizes. Alguns experimentam transformações dramáticas imediatamente após o 7º dia do ritual. Outros notam uma progressão mais gradual de bênçãos que se acumulam. O tempo exato depende de fatores como a profundidade dos bloqueios espirituais que estão sendo removidos, sua receptividade à abundância e o plano divino específico para a sua vida. Um princípio fundamental que Padre Pio ensinava é que a libertação financeira não é o fim da jornada, é apenas o começo. Quando você é liberto para prosperar,
recebe também a responsabilidade de usar essa prosperidade de maneira que beneficie outros. É um ciclo sagrado. Quanto mais você compartilha suas bênçãos, mais o fluxo de abundância se fortalece em sua vida. Giuseppe, um fazendeiro que aplicou o método quando estava prestes a perder suas terras devido a dívidas, contou: quando a abundância começou a fluir em minha vida, senti um impulso interno para ajudar outras famílias em situação semelhante à que eu estava. Comecei a ensinar técnicas agrícolas mais eficientes para meus vizinhos. Para minha surpresa, quanto mais eu compartilhava meu conhecimento, mais minha própria fazenda prosperava. Era como se cada ato de generosidade abrisse um novo canal de bênçãos em minha direção. Este é o segredo que muitos buscam, mas poucos encontram. A verdadeira prosperidade não é apenas acumular para si, mas tornar-se um canal através do qual a abundância flui, beneficiando a você e a todos ao seu redor. Quando você é libertado dos bloqueios espirituais que impediam sua prosperidade, torna-se parte de uma economia divina onde não há escassez, apenas fluxo contínuo de bênçãos. Padre Pio alertava sobre um perigo específico após a manifestação da prosperidade: o retorno dos velhos padrões de pensamento limitante. Mesmo após experimentar transformações financeiras milagrosas, a mente condicionada pode tentar voltar aos padrões familiares de escassez e medo. É como um músculo espiritual que precisa ser continuamente exercitado para manter sua força. Para proteger sua nova realidade de abundância, Padre Pio recomendava uma prática simples. A cada manhã, ao acordar, tocar os 4 pontos do corpo, testa, coração, mãos e pés, e declarar: permaneço aberto aos fluxos divinos de prosperidade. O que foi libertado permanece livre. O que foi restaurado continua restaurado. Esta declaração diária cria um selo de proteção ao redor de sua nova realidade financeira, impedindo que as velhas energias de escassez voltem a se infiltrar em sua consciência. É como uma vacina espiritual que fortalece sua imunidade contra as forças que antes o mantinham na pobreza. Muitos se perguntam: e se eu enfrentar novos desafios financeiros após completar o ritual? Padre Pio explicava que os desafios nunca desaparecem completamente da vida. Eles são oportunidades de crescimento. A diferença é que, após a libertação espiritual, você enfrenta estes desafios de uma posição de poder e abundância, não mais de vitimização e escassez. Quando novos desafios surgirem, e eles surgirão, você pode renovar o ritual, aplicando a mistura novamente por 3 dias consecutivos. Esta renovação do selo é suficiente para reforçar a proteção espiritual e realinhar seu campo energético com a frequência da prosperidade. Um fenômeno extraordinário que muitos experimentam após a libertação financeira e espiritual é o que Padre Pio chamava de herança reversa. Assim como os bloqueios financeiros podem ser transmitidos de geração em geração, também a libertação pode fluir em ambas as direções da linhagem familiar. Rosa, uma senhora de 72 anos que aplicou o método após décadas de dificuldades financeiras, testemunhou: 2 semanas depois de completar o ritual, minha filha me ligou emocionada. Sem saber do que eu havia feito, ela me contou que havia recebido uma promoção inesperada após anos sendo ignorada em seu trabalho. Na mesma semana, meu neto de 19 anos recebeu uma bolsa de estudos que havíamos considerado impossível. Era como se a libertação que ocorreu em mim estivesse fluindo para eles também. Este fenômeno demonstra o poder interconectado das linhagens espirituais. Quando você quebra as correntes que limitam sua prosperidade, você não está fazendo isso apenas para si mesmo. Está alterando o campo energético de toda a sua família, tanto das gerações passadas quanto das futuras. É importante compreender que a libertação financeira verdadeira opera em múltiplos níveis da realidade simultaneamente. No nível prático, você verá mudanças concretas em sua conta bancária, em suas oportunidades de trabalho, em suas posses materiais. No nível emocional, experimentará uma nova relação com o dinheiro, não mais baseada no medo e na ansiedade, mas na confiança e na gratidão. No nível espiritual, sentirá uma reconexão com o fluxo divino de abundância que sempre esteve disponível,
mas estava bloqueado por obstáculos invisíveis. Padre Pio observava que, após a libertação financeira, muitas pessoas experimentam o que ele chamava de sonhos proféticos de abundância. Estes não são meros sonhos, são visões do campo de possibilidades que agora está aberto para você. Se tiver estes sonhos, anote-os imediatamente ao acordar, pois eles contêm orientações valiosas sobre os próximos passos em sua jornada de prosperidade. Um aspecto pouco conhecido do método de Padre Pio é o que ele chamava de transferência de consciência de abundância. Após experimentar os primeiros sinais de prosperidade em sua vida, você é chamado a compartilhar este conhecimento com pelo menos 3 pessoas que também sofrem com bloqueios financeiros. Ao fazer isso, você não apenas ajuda outros a se libertarem, mas também fortalece sua própria conexão com o fluxo divino de abundância. Como o Padre Pio dizia, a verdadeira riqueza é como uma chama. Quando você a usa para acender outras chamas, sua própria luz não diminui, mas se fortalece. Este é o mistério sagrado da economia divina. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. À medida que sua realidade financeira se transforma, você notará mudanças em áreas de sua vida que parecem não ter conexão direta com dinheiro. Relacionamentos se tornam mais harmoniosos. A saúde física melhora. A criatividade floresce. Isso ocorre porque os bloqueios espirituais raramente afetam apenas uma área da vida. Eles criam dissonância em todo o seu campo energético. Quando você remove estes bloqueios, todas as áreas de sua vida naturalmente começam a se alinhar com seu estado natural de plenitude. Uma seguidora de Padre Pio, chamada Chiara, que aplicou o método quando sua pequena loja estava prestes a falir, compartilhou: "O mais incrível não foi que meu negócio se recuperou completamente em menos de 2 meses. Foi que minha insônia crônica de 15 anos desapareceu completamente. Meu médico ficou perplexo, mas Padre Pio havia me explicado. Quando você remove as correntes da escassez, você liberta não apenas seu dinheiro, mas seu ser inteiro." Talvez você esteja se perguntando: e se eu fizer o ritual e não ver resultados? Padre Pio abordava esta questão com uma sabedoria profunda. Ele explicava que, às vezes, o que percebemos como falta de resultados é, na verdade, o universo reorganizando as peças do quebra-cabeça de nossa vida para criar um resultado muito maior do que poderíamos imaginar. Se você não vê mudanças imediatas, Padre Pio recomendava o que ele chamava de jejum de preocupação, um período de 21 dias em que você conscientemente se abstém de pensar negativamente sobre sua situação financeira. Durante este período, cada vez que um pensamento de preocupação financeira surgir, substitua-o imediatamente por uma declaração de gratidão por algo que já possui. Este jejum de preocupação cria um espaço energético onde as sementes de prosperidade que foram plantadas durante o ritual podem germinar sem serem sufocadas pelo medo e pela ansiedade. Muitos que não viram resultados imediatos relatam que, após este período de 21 dias de disciplina mental, as manifestações começaram a surgir em cascata, como se uma barragem invisível tivesse finalmente se rompido. Uma verdade profunda que Padre Pio compartilhava apenas com seus seguidores mais próximos é que o dinheiro, em sua essência espiritual, é neutro, não é nem bom nem mal. É simplesmente uma forma de energia que amplifica quem você já é. Se você é generoso, mais dinheiro o tornará mais generoso. Se você é mesquinho, mais dinheiro apenas ampliará essa qualidade. Por isso, parte integrante do processo de libertação financeira é o que Padre Pio chamava de purificação da intenção. Durante os 7 dias do ritual, reserve alguns minutos cada noite para refletir sinceramente sobre suas intenções relacionadas ao dinheiro. Pergunte a si mesmo: o que farei com a abundância quando ela fluir livremente em minha vida? Como usarei este recurso para beneficiar não apenas a mim, mas a todos ao meu redor? Esta reflexão sincera não é apenas um exercício filosófico, é um componente ativo do processo de libertação. Quando suas intenções estão alinhadas com o bem maior, os canais de prosperidade se abrem muito mais rapidamente e permanecem abertos de forma sustentável. Se este conhecimento tocou seu coração,
e você sentiu aquela faísca de reconhecimento espiritual, é porque você foi escolhido para receber esta revelação neste momento exato de sua vida. Agora você tem uma missão sagrada. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão enfrentando dificuldades financeiras. Ao fazer isso, você não apenas as ajuda a encontrar o caminho para a libertação, mas também fortalece seu próprio canal de prosperidade. Como Padre Pio sempre dizia, quando uma vela acende outra, sua própria chama não diminui. Ela apenas multiplica a luz no mundo. Cada pessoa que você ajudar a se libertar dos bloqueios financeiros se tornará parte de uma corrente de bênçãos que eventualmente retornará multiplicada para você. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e continue sua jornada.